O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, O Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. E aqui ele não fala do passado. O nosso passado, a história vai mostrando. O passado de cada espírito é aquilo que ele carrega no seu DNA espiritual e nós temos que saber respeitá-lo e deixar que cada um guarde o seu passado no passado e busque conquistar, viver bem o presente para conquistar o futuro. Primeira parte ainda da introdução, aqui nós estamos em prolegômeno. Prolegômeno, um dia desse, vi vários debates nas mídias sobre prolegômeno. O que quer dizer? Prefácio, só que em francês. Que aportuguesaram, no caso, né? Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa o que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Então tem sempre fenômenos estranhos acontecendo, mas existe uma lei ou uma causa inteligente e também livre para agir ou deixar de agir. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Então existe uma força psíquica inteligente e ela consegue vir comunicar com os homens de forma material. Pancadas, inicialmente. Depois foram aperfeiçoando as técnicas e chegou-se à psicografia e à psicofonia, sendo o médium o instrumento de ligação entre o mundo dos espíritos e o mundo físico. Para a gente ter uma ideia, para os nossos computadores entrar na internet, é necessário que nós tenhamos o modem, aquela caixinha, tem de variados tamanhos, que você liga o fio que vem da rua ao fio ao computador. De um lado entra da caixinha, em um ponto de ligação da caixinha, entra o fio que vem da rua, da internet, e o outro ponto sai para o computador. E o Wi-Fi é quando a anteninha desse modem irradia e os computadores da casa captam aquela energia. Então, para a gente entender as comunicações mediúnicas, o modem é quando há uma quase incorporação, o espírito da pessoa se afasta do corpo e o espírito comunicante assume o comando parcial e escreve. Então, quando a internet por fio. E quando ele comunica mente a mente, pensamento com pensamento, é o Wi-Fi, wireless. Então, nós vamos vendo que a ciência vai fazendo coisas muito parecidas com a nossa mente, com as nossas inter-relações entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual. Muito parecido. Interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Então, a doutrina dos espíritos foi trazida para nós a partir dos fenômenos que foram acontecendo, dos mais variados, até que Kardec e um grupo de médiuns se destacaram dos demais e começaram a fazer um estudo minucioso daqueles fenômenos, como que eles se davam, como eles aconteciam e por que tudo aquilo estava acontecendo. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que, de tais comunicações, se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos. Na época do Kardec, as comunicações espíritas pelos mais variados meios estavam presentes em todas as culturas, em todos os povos. Por isso ele faz essa colocação como elas tendo bem generalizada, bem geral. Mas, atualmente, as coisas se divergem um pouco. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens,
abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, a gente começa a perceber que, a partir do momento que se dá as comunicações espíritas, a partir dali, as tecnologias da Terra começam a evoluir mais rápido, bem mais rápido. Quando a doutrina espírita ganha grandes expressões aqui no Brasil, a partir da década de 50, então a ciência começa a evoluir muito mais rápido. E agora, nós temos que ter muito cuidado, porque nós já somos responsáveis por aquilo que fazemos, nós temos que entender o tamanho da nossa responsabilidade e procurarmos construir o nosso mundo íntimo, as forças inerentes àquilo que nós temos que fazer, realizar, para estarmos bem conosco mesmo e estarmos construindo um amanhã de luz e de paz. E para isso, nós precisamos saber dominar a tecnologia e não deixar que a tecnologia nos domine. E ainda temos que aprender a dominar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções, nossas falas e nossas ações. Porque nós precisamos produzir com responsabilidade, porque a tecnologia chegou a um ponto muito avançado em que exige de cada um de nós uma parcela muito grande de responsabilidade pelos nossos atos. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito do sistema. Ele trouxe porque espíritos superiores? Porque todas as mensagens tinham que ter uma pureza, tinham que ter uma característica própria, tinha que ter todo um conjunto de valores e caracteres para quem lesse, entendesse que ali tinha uma mensagem sublime, uma mensagem superior. E somente assim é que estamos conquistando e contemplando e realizando as coisas úteis para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então Kardec colocou em ordem, fez uma divisão bem metódica, logicamente contando com a sua sublime intuição, estabelecida pelos seus protetores, que estavam sempre do lado dele, e algumas partes ele faz uma pequena parte, um pequeno comentário nessas notas, mas essas notas também são baseadas em todas as comunicações que ele recebeu. Então, é um encadear de ideias do início para o fim, onde a gente vai aprofundando e aperfeiçoando os nossos entendimentos, os nossos conhecimentos, para nos aprimorarmos e aprendermos um pouco mais. Em o número dos espíritos que concorrem para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Então, muitos daqueles espíritos que ali estavam codificando, que não são identificados, são espíritos que já viveram na Terra, dando a sua contribuição, trazendo para nós a sua contraparte de informações úteis e necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história aguarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Então, aqueles que eram muito conhecidos, muito famosos, trouxeram informações, e seres e espíritos que passaram anonimamente pela Terra trouxeram informações, e provavelmente alguns nem nunca tinham reencarnado na Terra, complementando essas informações e vieram aqui exatamente para fazer essa codificação. O que é importante é ver a ordem, a concordância de ideias, como que as ideias são encadeadas para nos esclarecer passo a passo daquilo que nós precisamos para aquilo que nós vamos realizar amanhã. Eis em que termos nos deram, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício
que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Então esse Espírito fala que ele tem que ter zelo, trabalhar com zelo, com prudência, porque era um trabalho que eles assumiram no plano espiritual e queriam trabalhar juntos. E esse Espírito que está passando a comunicação, pelo que parece o Espírito de verdade, traz para a gente então que antes de publicar, antes de divulgar o trabalho, ele iria ser revisto. E Kardec fez a primeira edição, a segunda, a terceira, sempre trazendo modificações e aperfeiçoamento a partir daqueles questionamentos que eram feitos, que passou desapercebido por ele, as pessoas fizeram questionamento, então ele foi aprimorar, foi aperfeiçoar e foi complementar aquele assunto. Isso é importante, porque nada é plenamente acabado quanto nós fazemos. Precisamos estar sempre aperfeiçoando. Você vê a fábrica de automóveis, cada ano eles tentam aperfeiçoar um pouco mais na dureza do material, na resistência, nessa ou naquela qualidade, na qualidade do meio ambiente, da não agressão ao meio ambiente. Ou seja, se na produção de um automóvel está sempre passando por aprimoramento e aperfeiçoamento, no trabalho da codificação, Kardec também teve que fazer todos esses aperfeiçoamentos nas obras necessárias para todos nós. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Então a tarefa que está reservada ao Kardec já tinha um deles, e era um grupo, era uma equipe, já tinha revelado ao Kardec. Então ele não estava sozinho, e nem tinha um espírito protegendo ele, ajudando, tinha um conjunto de espíritos trabalhando junto com ele para produzir a codificação. A Patrícia nos relata, num dos livros da série Violetas na Janela, que o Papa tem 10.000 espíritos para protegê-lo. Se o Papa tem 10.000 para protegê-lo, Kardec deveria ter um número bem maior de espíritos ali para fazer toda a sua proteção para os trabalhos que ele tinha que fazer, que iria mudar o destino da humanidade e os sentimentos da humanidade. Porque quando estudamos a doutrina espírita verdadeiramente, já não somos mais negros, judeus, árabes, chineses e europeus. Somos espíritos em processo evolutivo, onde a misericórdia divina nos coloca para cumprirmos as nossas etapas. Tem muito mais europeus reencarnados na África do que africanos na atualidade. Afirmo isso sem medo de errar. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quanto te dissermos. Então, nem todos os ensinos foram colocados de praxe. Tinha que ficar refletindo, meditando para chegar a um ponto de publicar. Portanto, nas obras póstumas tem muitos assuntos que não são abordados nos livros da codificação. E, às vezes, a pessoa, mas obras póstumas do Kardec eu não queria publicar. Talvez estejam inclusos nesse assunto aqui, nesse tópico, nesse parágrafo, né, onde eles falam que isso aí se aguarda mais um pouco. E se é polêmico, a pessoa fala assim, não, mas não foi o Kardec que publicou, alguém achou esses documentos e publicaram. Aí, mais tarde, a pessoa vai chegar à conclusão se está certo ou se está errado. Porás no cabeçalho do livro a cepa de que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. A cepa que se vê na página 48 é o facsímile, ou a cópia, da que os espíritos desenharam. É aquela folha de uva com cacho. O corpo é a cepa. O espírito é o licor. A alma, ou espírito ligado à matéria, é o bago. O homem, quintessência, o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. Então, para adquirirmos conhecimentos, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que nos aprimorar.
Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Passados 200 anos, esse quadro não modificou. Tem aqueles que nos acompanham, tem aqueles que procuram nos ajudar, procurar para trabalhar para o bem, e tem aqueles que vão procurar criar condições de embaraços, dúvidas, críticas mordazes e outras situações. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Todos os lados vai vir a verdade à tona, brilhando e resplandecendo para os corações humanos. Por isso, há tamanha responsabilidade nossa de empreendermos as nossas atividades e de procurarmos agir ao longo da nossa vida na construção de um mundo melhor e mais condizente com as nossas necessidades e realidades. A vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões da palavra para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma quando, ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Soletrei para ficar bem fixo, porque existe todos os tipos de comunicação, até mesmo espíritos que se dizem vir de outros planetas, mas não têm moral. Ensinam coisas banais, fala que a doutrina espírita está ultrapassada, mostrando falta de respeito, falta de consideração. E quanto a gente vai ver os atos dessas pessoas, também são pautadas em falta de respeito, em falta de consideração, em falta de responsabilidade e amor uns pelos outros e pela humanidade. Então, em alguns casos, claro, não vamos generalizar. Sempre que a gente generaliza, a gente está criando condições de conflito. Então, existem casos, assim como existem pessoas que pretendem manter a puritanez da doutrina espírita, criando barreiras e criando entraves grandes para a sua divulgação, para o trabalho de expansão da doutrina espírita. Então, a gente tem que saber que os nossos trabalhos são constantes, nós temos que estar sempre baseados no Kardec, e que existem as pessoas que estarão sempre querendo criar problema. Então, a gente tem que prestar atenção todos esses detalhes, e os espíritos dissidentes, aquelas pessoas que estão sempre saindo do eixo, são problemáticos. Então, esse zelo com a doutrina, essa responsabilidade com a doutrina, nós temos que ter. Aquilo que vem, isso aqui é diferente. A doutrina não vai proibir, mas não vai dizer que sim, também não vai abrir as portas para aquilo que é diferente. Nós temos que entender e aceitar, passo a passo, a necessidade de nos aprimorarmos, de nos aperfeiçoarmos, construindo assim a nossa fortaleza íntima, um novo mundo íntimo de amor, de responsabilidade e de crescimento espiritual. Com perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral reconhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Então, a grandiosidade da doutrina espírita não é para hoje, não é para amanhã, é para o futuro, é para os nossos próximos amanhãs. Mas esse futuro não pode ficar muito longe. Nós temos que começar a fazer a nossa parte hoje, nós que já somos espíritas. Pequenos esclarecimentos vai levar as pessoas a começarem a pensar a respeito, preparando-se para chegar no mundo espiritual de uma forma melhor e principalmente para reencarnar mais próxima da doutrina espírita. Certa vez, conversando com um enfermeiro que estava cuidando de pessoas deficientes, a gente foi explicando, falando da reencarnação, dos trabalhos espirituais, naturalmente porque a gente tinha brincado com um daqueles internos sobre trabalho espiritual.
o trabalho que a gente faz em desdobramento. E logicamente que a pessoa entendeu parcialmente o que a gente tinha falado com o interno. E aí ele disse, eu sou da Igreja Reformada, mas eu gosto muito dessa doutrina. Eu já assisti os filmes e gosto muito dela, mas me sinto bem na minha igreja. Ou seja, já não tem aquele negócio, isso não pode, isso é coisa do mal. Já tem, eu gosto muito dessa doutrina, eu me interesso muito por ela. Eu leio os livros, eu assisto os filmes. Então vai quebrando barreiras. Lógico que uma doutrina tão jovem, que tem menos de 200 anos, ela vai ter poucos adeptos. Mas, em compensação, a sua concepção vai ser aceita por muitos. Então, 3% da população brasileira é espírita, mas 30% a 35% admiram a doutrina espírita, estudam a doutrina espírita. Então, isso é importante para que a gente comece a montar um entendimento maior sobre o que é a doutrina espírita e a responsabilidade de sermos espíritas. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Com a nossa perseverança, com a nossa dedicação, com a nossa centralização no que temos que fazer, nós vamos caminhando para sermos ajudados, para sermos protegidos, e isso é importante para todos nós. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistências aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Então, a questão de orgulho e ambição, você chega, começa a trabalhar na doutrina espírita, fala assim, agora eu vou ser político. Vou aproveitar esse momento para eu ser político. Tá certo? Talvez esteja, eu não posso negar isso, porque nós precisamos de políticos espíritas. E às vezes o trabalho social vai te dar condições de ser um candidato e fazer um bom governo, ajudar as pessoas. Mas não é para você ser político para gozar da condição de ser político. A outra, você pode criar mecanismos, como nós já tivemos amigos espíritas, que fez um belo trabalho midiático. Nós devemos todo o trabalho midiático que nós temos hoje. O grande pioneiro foi o Alamar Regis. O Alamar Regis ele fazia um trabalho muito grande, muito bonito nas mídias sociais no início, enfrentando determinadas adversidades, situações e conquistando espaço. Depois vieram os outros que foram fazendo o seu trabalho. Cada um a seu tempo, no seu espaço, abrindo campo para que outros pudessem trabalhar. Então, a gente vai procurando, passo a passo, conquistar aquilo que precisamos. E, logicamente, todos nós temos responsabilidade pelo aquilo que conquistamos. Se nós estamos conquistando conhecimento, sendo conhecido por muitos, é uma responsabilidade. Se estamos buscando reconhecimento, é uma responsabilidade meio infantil. Porque ninguém quer... nós não podemos achar que temos que ser reconhecido pelo que fazemos. Conhecido, sim. O nosso objetivo, se estamos divulgando, é que o máximo de pessoas conheçam o nosso trabalho. Agora, querer que reconheçam o nosso trabalho é um pouco de imaturidade, de infantilidade. A gente tem que fazer os nossos trabalhos em silêncio, no nosso cantinho, e as coisas vão acontecer naturalmente, de acordo com a espiritualidade, achar que é necessário que deva acontecer. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Cada passo, cada dado, cada caminhada vai fazendo com que nós vamos conquistando os nossos passos, conquistando nossas possibilidades. Então, é nosso dever, é nossa obrigação procurarmos entender como a doutrina espírita é, de que forma ela age, de que forma ela pode nos ajudar e de que forma nós podemos ajudar a doutrina espírita. E juntos, unidos nos bons sentimentos, sem vaidade, sem arrogância, começarmos a criar esse amanhã de luz e de paz tão esperado pela espiritualidade superior. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon,
Franklin, Swedenborg, etc, etc. São aqueles espíritos que colaboraram e trouxeram todas as informações, passaram as comunicações, e quantos outros espíritos trabalharam na codificação, não tiveram seus nomes mencionados, porque foram espíritos anônimos e não quiseram ter seus nomes aqui. Por exemplo, Hahnemann era um grande trabalhador da doutrina espírita. Talvez ele não tenha dito para o Kardec que ele era um apóstolo, mas ele dizia para o Kardec: cuide bem da sua saúde, não faça isso, não faça aquilo, faça desse jeito, faça daquele, cuidado com esse médium, usa aquele. Ou seja, não está ali. Também tem ali a participação de Luís XI, uma personalidade bastante controversa na época que o Rochester relata várias encarnações dele. O próprio Rochester são espíritos que trabalharam na codificação, espíritos que conviveram com o grupo de espíritos da codificação, assinaram outras lições, outras obras, mas aqui essa colocação do prefácio é assinada por esse grupo de espíritos que já traz em si um conjunto de valores e bondade. Interessante que Aristóteles não aparece na lista. Sócrates e Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg. Então, aqui alguns nomes: São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo. É o mesmo Herodes que mandou matar as crianças na época de Jesus. São Luís, Sócrates e Platão, Fenelon, Franklin e Swedenborg. Eu acredito que seja uma das reencarnações de Emmanuel. E como Aristóteles não está aqui, deduz-se logo que Kardec é a reencarnação, uma das reencarnações de Aristóteles. A doutrina espírita é cheia de detalhes. A doutrina espírita é cheia de informações. E a gente às vezes se empolga, passa uma, passa outra, fala sobre uma, sobre outra, e tudo isso tem consequências. Então, na nossa vida, tudo tem consequências. Muitas das vezes, nós podemos aqui cometer erros, podemos aqui fazer um comentário meio fora de propósito, logicamente. A gente vai tentar corrigir, pedimos a ajuda de vocês. Assim como tem pessoas que acreditam que o Chico é a reencarnação de Kardec, eu particularmente não acredito. Então, fazer certas afirmações sobre quem foi quem é uma coisa muito delicada. Assim como tem pessoas que querem acreditar que o Chico é a reencarnação de Kardec, mas Arnaldo Rocha afirma veementemente que não é. E ele fala com muita simplicidade, não fala querendo ganhar ibope, não fala querendo aparecer. E certa vez, a gente vendo uma comunicação do espírito Chico Xavier, através do Wagner Gomes da Paixão, numa comemoração que teve em Pedro Leopoldo, a gente estava do lado de uma criança que até os 9 anos ela via perfeitamente os espíritos, hoje já está quase adulto, não tem essa evidência mais tão ampla. E aí essa criança, então, olhando a cena, perguntei para ele, quem está falando? E a sua resposta me surpreendeu com tanta espontaneidade, tanta riqueza de detalhe. A criança disse: quem está falando é o Chico. O espírito do médium está deslocado para trás. De um lado está o Kardec, do outro Emmanuel, parando o espírito do médium enquanto o Chico fala. Atrás de Kardec e Emmanuel está André Luiz, Bezerra, Sheila, Joana de Ângeles, e atrás deles vem um grupo de espíritos, dentre eles Eurípides Bassanufo, o vovô fulano, vovô Beltrano, e vários espíritos que eu não conheço. O nome dos vovôs eu não posso falar, porque senão entrego quem é criança, mas surpreendeu-nos a riqueza de detalhes e principalmente os detalhes dos 2 avós que ele não havia conhecido nesta vida, que haviam desencarnado há mais de 20 anos. Então, a gente tem que ter alguns cuidados com afirmar quem é quem no passado. Então, quem afirma é de responsabilidade dele. Assim como quando eu ouvi uma pessoa dizendo, pela lógica das palavras, que Kardec era uma das reencarnações de Aristóteles, eu avaliei e dentro da minha lógica de raciocínio, acredito que seja. Até pelo estilo de escrever, pelo estilo de indagar. Só que Aristóteles indagava materializando a espiritualização de Sócrates para dar um senso de realidade à humanidade. E Kardec transcendentaliza a parte material para dar um sentido transcendental para a humanidade, corrigindo o possível equívoco de Aristóteles. E, como a gente vê,
Sócrates e Platão dão várias comunicações, várias mensagens, e ele pega um resumo, uma essência desses ensinamentos e coloca no início do Evangelho, mostrando que Sócrates foi um precursor do cristianismo, e tanto é verdade que as principais igrejas nascentes e as maiores e mais fortes e mais importantes do cristianismo nascente foram edificadas em terrenos gregos. Tessalonicenses, né? Filipo, Coríntios, Éfeso, que fica hoje onde é a Turquia, na época pertencia à Grécia e tudo era Império Romano na época, mas aonde era o território grego antigo era onde cresciam as igrejas mais fortes e que deixaram mais luz para a humanidade, trabalharam com mais veemência pelo cristianismo nascente. Então, tudo se soma. E um prepara o terreno de um jeito, vem outro e complementa, vem outro e complementa, e assim as coisas vão se aperfeiçoando para que ao longo das existências todos nós estejamos melhores, todos nós estejamos mais iluminados pelas forças do bem.